E eu me lembrei de uma passagem em Atos capítulo 8, versículo 26, de uma pessoa que não estava no mesmo padrão que a gente. Ele era um estrangeiro, mas ele queria um avivamento, ele queria uma vida surpreendente. Deus chamou Filipe, era um diácono, evangelista, pai de 4 filhas, e todas eram profetisas. E Deus só disse uma coisa: vá para o sul, para a estrada deserta de Jerusalém que desce a Gaza. Filipe deixa Samaria. Ele é um homem influente, respeitado, tinha uma imagem. Ele se estabeleceu em Samaria. Mas é assim o evangelho, surpreendente. Veja, não é um culto, mas é um movimento. O avivamento não vem, a surpresa não vem de um dia, de uma hora, mas vem de uma caminhada. Se você está na caminhada, não se preocupa com o momento atual. O momento atual não vai definir o lugar que você tem, mas é a caminhada, é a jornada. Fique preso à caminhada, fique preso à obediência. Por mais amargo que esteja sendo o seu dia, por mais difícil que esteja sendo o seu mês, saiba que Deus sempre olha para a jornada. É na jornada, é na jornada, é na jornada. E Deus movimenta a jornada de Filipe, porque alguma coisa tinha que ser despertado. É a maturidade para entender os movimentos de Deus. Quando Deus manda eu largar, largar. Quando Deus manda eu sair, sair. Quando Deus manda eu calar a boca, calar a boca. Quando Deus manda eu me locomover, eu me locomover, sem crise, sem mimimi. Vai, Filipe, sai de Samaria e vai para o sul. É uma estrada deserta, é uma estrada diferente. E aí Filipe chega lá, e tem um etíope, um africano, eunuco, que está dentro da sua carruagem e está saindo de Jerusalém. Olha a humildade de Filipe. E Deus fala assim para Filipe: corre atrás dessa carruagem, acompanha essa carruagem. Que coisa doida! Eu estou numa estrada, saindo da minha casa, deixei minha família, deixei tudo lá, estou para um lugar, Deus mandou eu ir para um lugar que eu não sei para quê, e agora no meio do caminho, depois de andar 60 quilômetros, passa uma carruagem, cavalo puxando uma carruagem, e ele manda eu correr atrás. Tudo porque o evangelho não é o que você pensa, mas é o que Deus pensa. Se para toda ação de Deus você querer entender o porquê, você nunca será usado por Deus. Se para Deus movimentar você, você quiser respostas, você querer que Deus sente num divã e te explique, você nunca será usado por Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Eu não vejo Filipe perguntando. E quando Filipe corre ao lado da carruagem, olha que loucura, isso é evangelho, eu quero viver isso. Ele vê um etíope, eunuco, lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo exatamente Isaías 53, versículos 7 e 8. Está lá. Ele saiu de Jerusalém com a Bíblia. Ele era um homem rico. Ele era chefe do tesouro da rainha Candace. Na África, naquela época, a maioria das monarquias eram femininas. E ele era um homem da realeza. Era um homem de confiança da rainha Candace. Mas o que nós sabemos aqui é que esse eunuco, servo da rainha Candace, ele está saindo de Jerusalém na sua carruagem e ele está lendo a Bíblia. E do outro lado tem um homem que Deus tirou de Samaria, colocou ali no caminho de Gaza, e agora Deus fala: sebo nas canelas, corre atrás da carruagem. E quando ele corre, ele vê lá o eunuco lendo a Bíblia, e ele pergunta para o eunuco: você está entendendo o que está escrito aí? Você está entendendo? Você está entendendo? Você consegue perceber? Que loucura! Mas que loucura maravilhosa! Que coisa desajustada! Mas que coisa desajustada maravilhosa! Que coisa louca! Mas que coisa louca maravilhosa! Que experiência linda! O nada se encontrando com nada, o acaso se encontrando e virando o que não é acaso, é plano. E ele está mostrando um eunuco que sai de Jerusalém. Jerusalém era o centro da religião. Jerusalém era o centro das orações.
E talvez ele foi lá para ter uma experiência, talvez ele foi lá para ouvir um sacerdote, talvez ele foi lá para ouvir uma oração, porque havia um vazio. Só que ele sai de Jerusalém com a Bíblia na mão e ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada, e agora ele está na carruagem dele, o eunuco, saído de Jerusalém, só que ele ainda está confuso, ele ainda não entendeu, porque nunca é um culto, nunca é uma Jerusalém, sempre é uma trajetória. E agora Deus coloca Filipe para correr atrás da carruagem, correr, porque dentro daquela carruagem tem um homem que tem uma relação com Deus em cima de boatos, em cima de achismo. Ele lê a Bíblia, mas ele não entende. Ele vai em Jerusalém, no centro da religião, mas ele não sente a presença de Deus. Há uma carruagem se movendo, e dentro dela, alguém que conhece um Deus superficialmente, que tem dúvidas. Mas Deus coloca Filipe para correr atrás da carruagem. Deus coloca Filipe para correr atrás da carruagem, para mostrar para aquele homem o que é de verdade a presença de Deus. Filipe corre e pergunta: você entende o que está lendo? E ele diz: não, porque dentro daquela carruagem, naquele eunuco, só havia incerteza, dúvida e incompreensão. E talvez você esteja como esse eunuco hoje. Vem à igreja, ora, canta, é voluntário, mas não tem mais a surpresa, não tem mais o frio na barriga. Lê a Bíblia, mas não entende, ora, mas não entende, ouve o pastor pregar, mas não entende. Você fala: pastor, eu até me interesso, eu até quero, eu até vou a Jerusalém, eu até vou na Lírio, eu até acompanho as tuas postagens, eu até tento, mas eu não consigo. Mas Deus sempre colocará algo para correr atrás de você, para tirar a você dessa incerteza. Deus sempre vai colocar algo para correr atrás de você, porque não é um culto da Lírio, é uma jornada. A mudança na vida do eunuco não aconteceu em Jerusalém, mas aconteceu enquanto a carruagem dele estava no caminho. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você não vai chegar a lugar algum enquanto você não tiver um desejo e tentar. Veja, o eunuco foi a Jerusalém para ter uma experiência com Deus. Ele não teve experiência com Deus, ele não encontrou Deus, mas no caminho de volta, ele continuou com a Bíblia na mão lendo. Ele não conseguiu ter o que queria, mas ele continuou tentando. Se você quer ser avivado por Deus, se você quer ter uma vida por Deus, não importa quantas vezes você ainda não sentiu, não importa quantos cultos você ainda não foi avivado, não importa quantas vezes você leu a Bíblia e ainda não conseguiu entender, não importa quantas orações você fez e ainda não sentiu o poder, continue tentando. O eunuco continuou lendo a Bíblia, ele continuou lendo a Bíblia, ele continuou buscando, porque o sucesso, algumas vezes, quantos crentes arrogantes, quantos pastores arrogantes, quantos levitas arrogantes, quantos voluntários arrogantes. Eu acho lindo esse eunuco, porque ele era um homem da realeza. Ele era o braço direito da rainha Candace, rainha da Etiópia. Ele era um homem da corte. Mas ele, por mais sucesso que ele tinha na vida profissional, pessoal, isso não impediu que ele tivesse humildade para reconhecer ainda o que lhe faltava. Ele ainda era um viajante em Jerusalém, que tinha fome em crescer em algo que ele sabia que faltava. Tem hora que a gente tem que olhar para nossas incertezas e dar espaço para alguém entrar na nossa carruagem e nos ensinar o que a gente não sabe. Tem hora que a gente tem que reconhecer que nós conhecemos pouco sobre Deus, conhecemos pouco sobre a fé, e diante dessas incertezas que a gente sabe que tem, diante da constatação de que a minha intimidade com Deus é rasa, eu permiti que alguém entre na minha carruagem e que me explique, que me revele, até que você traga a presença de Deus para dentro das suas incertezas. Você será constantemente preso ao raso, a uma fé sem surpresa. Escute, grite suas incertezas,
você não é capaz de entender, mas pelo amor de Deus, lute para ter a revelação, para não viver uma vida cristã pautada na religiosidade, pautada em escalas, pautada em ter que ir para a igreja, em ter que assistir. Não, eu quero ter uma vida muito conectada, que não começa no culto às 10 horas da manhã no domingo, mas se propaga pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta. É uma carruagem o tempo inteiro, é uma jornada de revelação. E agora o eunuco que lê Isaías, ele está lendo Isaías 53, 7, 8. Ele não entende nada, ele não sabe se aquele texto está falando de Jesus, de Isaías. Ele está lendo, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. E o eunuco está lendo o texto e será que está falando dele mesmo? De quem ele está falando? Mas quando Filipe entra na carruagem, há uma revelação. Ah, meu Deus, há uma revelação de quem é Cristo, há uma revelação da salvação, há uma revelação da glória, há uma revelação do amor. Eu amo a Bíblia, porque no meio da carruagem, sem que Filipe tivesse dito muita coisa, o eunuco, aquele homem rico, ele vê uma poça d'água, ele vê um pouco de água, e ele diz para Filipe: Filipe, está vendo aquela água? Com certeza Filipe deve ter falado sobre o batismo. E aí aquele homem é desafiado, ele fala: está vendo aquela água? O que me impede de ser batizado? O que me impede? Olha que lindo, gente. Naquela carruagem tem dinheiro, tem status, tem colar de ouro, anel de ouro, mas a única coisa que aquele eunuco consegue ver é a água. Ele não está preocupado mais com o cargo dele, com a posição dele, com os anéis, com a realeza, com a rainha Candace. Ele só está preocupado em encontrar água. Água. Porque eu não quero voltar para casa sem viver tudo que eu acabei de entender. Eu preciso sair dessa carruagem. Eu preciso viver isso. O que me impede de ser batizado? Filipe diz para ele no versículo 37 de Atos 8: se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia porque imediatamente eles foram direto para a água. Direto. Da incerteza de minutos. Um homem que lia a Bíblia e não entendia nada, agora ele já decide batizar. Por isso que não se preocupe, quantos cursos eu tenho que fazer para batizar? Imediatamente a incerteza virou vida. Imediatamente, naquela maca de hospital, que eu achei que ia morrer, eu estou sorrindo para a morte. Imediatamente, naquela minha cama onde eu chorei e disse que a vida acabou, segundos depois de uma revelação, segundos depois de alguém entrar na minha carruagem, eu já estou pegando papel e caneta e fazendo planos do próximo ano. Tão rápido, tão instantâneo, porque isso é o Evangelho. Sim, gente, tem muita gente má hoje em dia. Sim, gente, tem muita coisa errada hoje em dia. Sim, pessoal, tem muita coisa que não presta, mas nesses tempos o Senhor também está derramando o seu Espírito. O Senhor também está levantando pessoas com apetite pela presença de Deus. E eu declaro que no meio da sua jornada, no meio das suas incertezas, Deus curará o seu coração e te fará abrir mão de coisas que não têm importância e dizer: eu quero viver, eu quero viver, eu quero me batizar, eu quero me entregar, eu quero sentir a presença. E agora ele se batiza. E sabe o que eu aprendo sobre o batismo? É que é impossível você se batizar sem se curvar. É impossível você se batizar sem se dobrar. Ele se curva a sua incerteza, ele se curva a sua
dúvida. Ele deixa Filipe entrar e ele fala: olha, eu estudei, mas esse vazio aqui dentro, só Jesus. Olha, eu trabalhei muito, eu tenho dinheiro, eu tenho apoio, eu tenho inteligência, eu fiz curso, mas esse vazio aqui, só Jesus. Eu me casei, eu tenho um bom marido, eu tenho um bom filho, mas é só Jesus. Espírito, entra na minha carruagem, entra na minha jornada, me mostra as águas que mudam a minha vida, porque eu quero experimentar a glória, eu quero viver uma vida de surpresas, eu quero aprender a confiar de uma forma sobrenatural, eu quero acreditar que Deus realmente é real, não pela boca do pastor, não pelas páginas da Bíblia, mas eu quero acordar com Deus, eu quero ter uma força tão sobrenatural que nada me para, sangro mas não paro, machucam-me mas não param, amarram-me mas não param, amarram minhas mãos mas a boca continua. Oh meu Deus do céu, eu creio que está chegando um tempo que essa presença que está rodeando você, nas incertezas, ela vai ter acesso ao seu coração, ela vai ter acesso à sua vida. E a Bíblia diz que quando o eunuco é batizado, Filipe desaparece. Ele não precisava mais do Filipe, porque ele estava atualizado. Deus o levou para um novo nível. A vida do eunuco não mudou em Jerusalém, não mudou na sinagoga. A vida do eunuco não mudou quando ele encontrou o sacerdote. A vida do eunuco mudou quando, na jornada da vida, ele abriu a porta da carruagem para que alguém fosse tratar suas incertezas, suas dúvidas e suas fraquezas.